Então eles tinham que seguir na direção da nuvem, debaixo da nuvem. Mas o texto de Salmo 107 fala que alguns voltaram pagando o preço das consequências. Isso acontece conosco. Quando a gente resolve ser independente, ser dono de si mesmo, e esse é o cerne da nossa meditação esse tempo todo, nós estamos declarando que nós temos um dono. Repita comigo: eu tenho um dono. Quando você tem um dono, ele se responsabiliza por você, ele patrocina você. Então, quando você não quer o patrocínio de Deus, e por que algumas pessoas não querem o patrocínio de Deus? Porque não querem que Deus veja as coisas erradas que estão fazendo. Nós falamos aqui, Deus quer te prosperar, e isso é uma promessa bíblica que a gente está enfatizando. Deus quer te prosperar, mas Deus não vai te prosperar se você não o reconhece como dono da sua vida, e se você ganha seu dinheiro com tramóia, se você ganha seu dinheiro com falcatrua, com atestado falso. Isso é pecado. Está muito sol, não vou hoje não, vou para a praia, e no dia seguinte chega lá com um atestado médico. Tu estava doente? Não. Mas como você não tem dono, se no dia seguinte você cair doente, foi o que você chamou, você saiu debaixo da cobertura, a cobra veio, perigo chegou, foi Deus? Não, foi alguém, foi o patrão que amaldiçoou? Não, você saiu debaixo da cobertura. Eu contei há tempos atrás, estou me lembrando agora, quando uma vez dentro de uma loja, Kohl's, lá nos Estados Unidos, eu estava procurando uma roupa, e aí, para combinar com uma calça, eu estava procurando uma camisa. Aí eu estava assim no meio da loja, a loja gigantesca, irmãos. Aí, tocou meu telefone. Aí eu não vi quem era, e atendi. Era um dessas chamadas para te vender alguma coisa. Aí, ele falou assim: seu Jason? Eu falei, sim. Aí ele falou, olha, aí quando ele começou a falar, eu vi, é um vendedor de uma coisa que eu não quero comprar. Aí ele começou a falar, veio, irmãos, primeira coisa que veio, eu falei, amigo, você me desculpa, eu estou no meio de uma reunião, olha só, irmãos, estou no meio de uma reunião, e eu não posso te atender agora. Aí ele falou, me desculpa, tá bom, liga depois. Aí eu terminei assim, quando eu abri a próxima arara assim, para ver uma calça, o Espírito Santo falando no meu ouvido assim, você está numa reunião? Aí ele falou, você está numa reunião? Eu fiquei tão envergonhado, irmãos, que eu fiz algo que eu não sabia nem que podia. Peguei meu telefone, liguei para aquele número de volta, atenderam lá, não era a mesma pessoa. Aí eu disse assim, eu preciso falar com uma pessoa que ligou para o Jason agora. Aí ele falou assim, é meio difícil. Aí eu vi ele gritando assim, alguém falou com o Jason, alguém chamou o Jason, achou o cara. Aí ele liga, ele bota o cara na linha, sim, seu Jason, o que houve? O senhor já saiu da reunião? Eu falei, não, amigo, presta atenção, eu queria me livrar de você, eu estou no meio da loja, procurando uma roupa, e aí para me livrar de você, eu falei que eu estava na reunião, mas isso é uma mentira, eu estou sendo sincero, eu não quero falar, nem quero comprar, mas me perdoe que eu falei uma mentira, e eu fui tocado, porque eu estava em pecado. Ele ficou calado, eu falei, você está aí ainda? Ele falou, eu estou, é que eu nunca vi nada parecido. A gente ouve não o dia inteiro, desculpas o dia inteiro, ninguém nunca me ligou para pedir perdão por ter falado uma desculpa para mim. Eu falei, não foi uma desculpa, foi uma mentira que eu arranjei. E ele ficou mais tocado que eu. Mas por quê? Eu entendi, meu dono falou, se tu quer seguir nessa mentira, eu estou fora e você vai de fora da nuvem. Quando você mente, irmão, numa resposta para se escapar de alguma coisa, o Senhor faz assim, e o pai da mentira vem para cobrar os direitos autorais. A mentira, ela resolve um montão de problemas, nem que seja momentaneamente. Guarda te parou na blitz, esqueci os documentos, o Senhor falou, estou saindo do carro. O senhor sai do carro e você ganha uma companhia que falou, eu vim para cobrar meu direito autoral, porque a mentira que ele inventou, ele é o pai, o inventor da mentira. A mentira que você está inventando, você tem que pagar a ele o direito autoral. Aí ele entra no carro. Dali para frente, irmãos, o guarda começa, esqueci onde? Esqueci que eu passei na casa da minha sogra, você nem é casado. Vai uma mentira atrás da outra. E ele vai. Ele vai liberando as notas, ele vai abrindo o arquivo. E aí você vai contando o negócio e tal. Depois você sai, obrigado, senhor. Você fala, não me agradece não, cara. Fui eu não. Isso aí foi você e seu novo parceiro. Porque como seu dono eu saí da história. Agora quando você diz assim, eu não tenho documento, ou eu realmente estou sem documento. Aí Deus entra em ação. A gente vinha
de um seminário, 4 pastores no carro, rindo toda a vida, e aí aconteceu o que nunca acontece, passei um pouquinho da velocidade, né? Eu sou lerdo naturalmente, passei, só vi a árvore de Natal atrás de mim, aquelas luzes azuis e vermelhas e tal, aí desce ele, vem, quando eu vi ele já estava chegando na porta, ele parou atrás de mim com o carro dele, ele vem, e aí ele chegou, o que está vendo? Eu falei, boa noite, o que está vendo? Eu falei, o que houve? Ele falou, está tão acelerado que nem notou. Eu falei, eu estava? Aí ele falou, quer que eu veja, quer que eu mostre no meu radar? Eu falei, não, o senhor é uma autoridade, o senhor disse que eu estava acima da velocidade, eu estava, mas aí nem notei. Ele falou, o senhor estava bem, eu estava bem. Eu falei, estrada boa, conversa com os amigos, a gente rindo, aí somos pastores, acabamos de sair de uma conferência, a gente veio rindo, e eu devo ter passado mesmo, não nego não, e o senhor me desculpa, ele me dá seu documento, por favor, lá vai a multa. Não, o documento, ele foi para o carro dele, lá ele verifica, eu ainda disse assim, tenho 20 anos sem uma multa, hein? Vê meu recorde lá. Aí ele, deixa comigo. Aí ele foi. Daqui a pouco vem ele. Falei, quebrar meu recorde, vai levar uma multa. Mas eu tinha dito toda a verdade. Então eu sabia, estou debaixo da nuvem, estou debaixo da cobertura. Ele voltou, entregou minha carteira, falou, aí pastor, minha mãe me ensinou 2 coisas. Primeiro, temer a Deus. Segundo, honrar os homens de Deus. Não vou te multar não. Pastor, vai rindo, vai conversando, mas vai mais devagar, tá bom? Me deu minha carteira e me liberou. Isso eu minto, irmãos. Quando você fala a verdade, Jesus disse assim, não podemos nada contra a verdade, somente pela verdade. E mais do que isso, Jesus não sabe a verdade, não conhece a verdade, nem fala da verdade. Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus só tem atalho, fora de Jesus é só mentira, fora de Jesus é morte. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos sendo desafiados a chamar o nosso dono para dominar toda a nossa vida, incluindo nossas finanças. É sobre isso que a gente está falando. Eu comecei a falar sobre o primeiro pilar para prosperar, que é ter aliança com Deus. Como é que você tem aliança com Deus? Dízimo. Não vou, nem tenho o direito de amaldiçoar ninguém que não dá o dízimo. Não, irmão, só decisão sua. Agora, o dízimo, você está declarando, Deus é meu dono. O ar que eu respiro, eu não tenho condições de comprar. A terra que eu piso é dele, do Senhor é a terra, Salmo 24, é a sua plenitude. Tudo que eu tenho e sou pertence a ele. Então, se ele me dá força para trabalhar e condições para exercer uma atividade, eu devo isso a ele, que eu posso não estar funcionando amanhã. Então, hoje eu estou. Então, ele só quer que eu devolva 10% para consagrar os outros 90% inteirinhos, mas acima de tudo, quando eu entrego o dízimo, eu entrego para reconhecer o Senhor como meu dono. E Deus não quer o dízimo de nada que Ele não tenha te dado. De nada que Ele não tenha te dado. Jacó disse assim no encontro com o Senhor, se o Senhor me levar em paz, lembra, proteção, presença, paz e provisão. Ele falou, se o Senhor me der provisão nessa viagem, me der a tua proteção, se o Senhor me der paz e a tua presença, me levar em paz, me fizer próspero e trazer de volta, de tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. O Senhor falou, está combinado. O Senhor não quer nada, dízimo de nada que Ele não tenha te dado. Jogou na loteria, ganhou um dinheirinho, eu quero dar o dízimo. Não, isso é seu. Isso aí não foi Deus que te deu, não, isso é você que arranjou. Fez uma armação, levou um troco, eu quero dizimar como que para se desculpar diante de Deus. Não quero isso não, é o dízimo de tudo que Ele te der. Foi o que Jacó falou. Malaquias 3, ouça essa verdade, é uma palavra só para quem tem aliança com Deus. Não se incomode com Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu, de modo que vocês recebam uma maior abastança. Essa palavra é para os aliançados. Se você não tem aliança com Deus, se você não é dizimista, se você não acredita que Deus é seu dono, você é o dono de si mesmo, você não tem que se preocupar com Malaquias 3, ela é para os aliançados. E ainda dentro do primeiro pilar da aliança com Deus, hoje eu quero falar sobre 2 dimensões da prosperidade. Essas aqui, 2 dimensões da prosperidade. Deuteronômio 28, 12, está na tela, próximo slide, por favor. Diz assim, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, agora falando com você, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, todo o teu trabalho, toda a sua atividade. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Você vai ser credor e não devedor. É a promessa do Senhor. Aqui tem 2 dimensões, irmãos. O Senhor
na dimensão espiritual, abrirá o seu bom tesouro, o tesouro dele, que é o céu. Quem pode abrir o céu? Só o Senhor. Não tem avião, não tem esquadra, não tem um governo poderoso. Abrir o céu, só Deus pode fazer. Então ele disse: eu vou fazer a minha parte, a parte espiritual. Abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à tua terra. Agora está falando com você na outra dimensão. No seu tempo, a chuva vai vir no tempo certo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, desde um arroz que você faz a uma loja que você empreende abrir. Toda a obra das tuas mãos, para que você empreste e não tome emprestado. Se você vive tomando emprestado há muito tempo, talvez esse texto não esteja se cumprindo na sua vida. Mas de um banco, está devendo e pega no outro para desse banco pagar aquele outro. Está na hora de você parar e dizer: esse ano não vai ter mais isso não. Cantar aquele hino: esse ano quero paz no meu coração, eu vou pagar essas contas, eu vou me livrar disso. O Senhor está dizendo: Ele vai abrir o céu, que é a parte sobrenatural, e você vai ter o trabalho das suas mãos, que é a parte natural, prosperado. Não basta Deus mandar a chuva do céu. Essa é uma revelação que você tem que guardar no seu coração. Não basta Deus mandar a chuva do céu. O solo tem que estar preparado, trabalhado, para que a chuva produza o resultado que você espera. Então, se você é um aliançado com Deus, atenção nisso, se você é um aliançado com Deus, você tem chuva do céu garantida. Amém? Não tem como negar. Se você tem aliança com o Senhor, a chuva é garantida, mas precisa saber trabalhar o solo para prosperar, para deixar de ser endividado e passar a ser um credor. A pessoa que não tem aliança com Deus pode trabalhar até bem, irmão, mas não tem chuva. Imagina, o sujeito é bom, ele prepara o terreno, ele põe boas sementes, mas como ele não tem aliança com Deus, chuva não vem. O que acontece? Semente morre, torra. Agora, o aliançado que tem aliança com Deus, a chuva é garantida, posso confiar, a chuva vai descer. Enquanto você se alegra com a promessa de Deus que Ele vai abrir o céu e vai mandar chuva, o que você faz com a terra? Ah, nisso aí eu não pensei não. A chuva vai descer e sabe o que vai acontecer? Lama. Tem muito crente bom vivendo na lama, irmãos, e a culpa não é de Deus. A chuva desceu, como Deus prometeu. É que você não preparou a terra, você não cavou, não escavou, você não colocou a semente, não fechou. A chuva desce como uma garantia de Deus para os seus aliançados, mas você tem que trabalhar para que seu terreno prospere. Prosperidade é um barco de 2 remos. Quem rema só com um fica dando voltas. Ouça, por favor, se você ora, lê a Bíblia e dizima, a chuva de Deus virá sobre você. Me ajuda aí, diz para o seu vizinho assim: ó, vai chover na sua horta. Mas precisa dizer isso não. Mas se o solo não está trabalhado, se você não tem semente, você só vai ter lama. E o sobrenatural de Deus trabalha no seu natural. Está na hora de a gente acordar, irmãos. A gente tem a mente de Cristo, a gente é mais inteligente que os outros. Isso aí não é soberba não. Quem tem a mente de Cristo sabe mais que os outros. E se você tem a mente de Cristo, você tem que entender isso, que o sobrenatural de Deus trabalha no seu natural. Deus faz a parte dele e você tem que fazer a sua parte. Preparar o seu terreno. Que sementes você tem? O sobrenatural de Deus cai em cima do seu natural. E tem muita gente ainda, vou pegar você agora, muita gente ainda que não trabalhou a terra. Por quê? Porque acredita no maná. Deus manda o seu maná. Quando foi que Deus mandou o maná depois que o povo saiu do deserto, irmãos? Quando foi? Nunca mais. Maná é lanche para o deserto, irmãos. Maná é porque eles não podiam trabalhar no deserto. Deus falou: como eles não podem trabalhar, eu não preciso soltar a chuva que eles têm direito, porque eles não têm semente para plantar. Então eles vão comer de quê? De lanche de viagem. Maná. E tem gente que diz: Senhor, manda o maná. Eu falei: já fechei isso há muito tempo. Hoje. Isso não funciona mais não. Você está mandando o maná de hoje, que o maná de hoje é para o descansado que não quer trabalhar a terra. Manda o maná, Senhor, manda o maná. Manda o lanchinho de hoje. Eu falei: não, rapaz, isso foi quando você não podia trabalhar. Você pode trabalhar? Você então planta, põe a semente que eu vou regar. Na terra prometida, o maná nunca caiu. A hora que eles saíram da terra prometida, do deserto, entraram na terra prometida, maná fechou.
Você tem que acabar com essa história de estar vivendo o que Deus fez no passado na sua vida, como se Deus não tivesse criatividade para fazer nada novo. Ele diz em Isaías: eis que faço coisa nova. 2026 é uma oportunidade de você experimentar coisas novas de Deus. Alguém diz amém? Vamos aprender uma lição com Deus. Você não foi destinado a viver de maná. Você vai viver do que a terra vai dar com a chuva de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 1. Deus diz assim: haja luminares, haja peixes, haja plantas, haja e produza. Verso 3, verso 6, verso 11, verso 20, verso 24 do capítulo 1, Deus diz: haja e produza. Aí nós vamos para o capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e no versículo seguinte diz: e o Senhor, no versículo 8, plantou um jardim. Acorda? Capítulo 1 ele diz: haja, produza, só com a palavra dele. O Elohim, na sua capacidade produtiva, criativa, haja, que a terra produza peixes e tal, que produza animais, que o mar produza peixes e tal, aves no céu. Ele sai dizendo: haja, produza, haja, produza, haja, produza. Vira a página, capítulo 2. No capítulo 2 muda de Elohim para Jeová, Yavé, e aí ele, não mais como um Deus produtivo e criativo, agora como um Deus relacional, que quer conversar. Ele diz: e Deus plantou. Você já imaginou o Deus que pode, com a sua palavra, criar o universo, criar a terra, criar os seres todos, falando haja e produza? Agora ele vem e põe a mão na terra, e Deus plantou um jardim. Está na sua Bíblia, verso 8 do capítulo 2. O que Deus queria ensinar de lição para mim e para você? Se você não sabe, eu vou repetir agora para você aprender. Deus estava querendo ensinar para o ser humano a primeira lição. O Senhor plantou um jardim. Ele estava dizendo, ele não disse haja um jardim, nem produz um jardim. Ele plantou com as próprias mãos. Ele estava dizendo: existe o que eu faço com minha palavra criativa e o que você faz com o seu trabalho. Ele quer abençoar o trabalho das suas mãos. Vou ensinar. Adão, olha aqui. Plantou um jardim. É assim, Adão, ó, cavuca, põe a semente, rega e tal. E aí você faz sua parte e eu vou regar. E eu tenho 2 chuvas especiais, uma para dar um toque na planta quando ela já tiver crescido, e a outra para amadurecer no final da estação, e você colher um fruto abençoado, bem crescido, bem madurinho, bom para se desfrutar. Deus falou: faz sua parte, planta o jardim, semeia, como eu fiz. Primeira lição para os seres humanos: Deus quer abençoar a obra de suas mãos. Olha para sua mão assim, olha para as mãos assim, olha, irmão. Tem muita coisa que essas mãos podem fazer e que só precisa do toque da chuva de Deus para florescer. Estão cheias, as suas mãos estão cheias. O Senhor estava dizendo isso: eu faço com a minha palavra o que você não pode fazer, e você faz com o seu trabalho. Foi assim na Bíblia inteira. Elias, irmãos, passou o tempinho de maná. Quando ele arranjou o problema com o rei Acabe, ele falou: tranquei o céu agora, não chove mais. Aí começou a acontecer as consequências, vieram sobre ele, porque ele fechou os céus, não tinha comida, não tinha chuva, não tinha planta para crescer, não tinha comida na mesa. Então o Senhor falou: foge, que ele vai querer te matar, vai para o ribeiro de Querite, que eu vou te sustentar. Ele imaginou, irmãos, Deus sendo Deus, vai colocar uma mesa no deserto, e os anjos vão vir me servir e tal. Aí Deus fala: primeiro dia, aí vai. Aí ele olha, vem lá um primo do urubu, um corvo voando. Ele pensou: para onde vai esse bicho? O bicho voou, passou e pousou com o negócio na boca. Ele olha: pão e carne. Um Big Bob, pão e carne. O corvo foi embora, largou. Imagina um corvo que gosta de comida, gosta de carne, voar com... A gente fica assim às vezes: eu não vou comer esse negócio não. Do bico de um corvo, sei lá onde ele passou esse bico, eu não vou comer isso não. Mas a fome ajuda. E eu tomo o quê? Aí rapaz, o ribeiro, bebe do ribeiro e come esse pão com essa carninha. Ai, amém. No outro dia, tomara que venha agora um McFish, pelo menos, para diferenciar. Outro hambúrguer, carne e pão. E assim foi. Sabe Deus por quanto tempo? Faltou comida? Não, irmão, garantido.
e água para beber, até que a água, porque não tinha chuva, a água do ribeiro também secou. Aí ele, aí Senhor, não, eu já separei, igual nós cantamos aqui, Deus já tem, eu já tenho uma viúva que vai te sustentar. Ele imaginou, Deus já tocou, Deus já fez. Deus falou, não, ela nem sabe, mas eu já separei essa mulher para te abençoar. Onde ela está? Está em Sarepta. Sarepta é mais de 100 quilômetros daqui, você dá seu jeito, você vai. Não há registro que ele tinha um jegue, que ele tinha um jumento, que ele tinha uma bicicleta. Ele teve que ir. O trabalho das suas mãos Deus não vai fazer por você. Deus falou, vou te sustentar, você vai para Sarepta. E tem irmãos que quando Deus diz assim, eu tenho algo especial para você, onde é? Em Sarepta. Sarepta é ali em Brasília, Sarepta é ali em região dos Lagos, Sarepta é ali em São Paulo. Ah, não, pastor. Se Elias falasse assim, eu não vou até lá, eu não vou fazer isso. O senhor falou, fica aí, filho, fica. Vou te receber aqui em cima, que daqui uns dias você vai morrer de fome. Eu estou aqui te recebendo. Vem. Vai vir magrinho, vai vir sequinho, mas vem. Você tem outra oportunidade. Caminhar, dar seu jeito, ir até Sarepta e lá eu já tenho alguém para te sustentar. É nesse trajeto que nós falamos quarta-feira, irmãos, que a gente peca. No trajeto de onde Deus nos promete até a promessa se cumprir. Ali a gente retrocede, sai debaixo da nuvem e recalcitra. O texto diz que ele foi até Sarepta e lá ele foi sustentado. O sucessor dele, Eliseu, quando foi procurado pela viúva, tadinha, o marido morreu, deixou dívidas. Ela tem 2 filhos que os credores querem levar. Aonde ela foi? Na voz profética dela, que era também do marido dela, foi a Eliseu, teve que ir. Ele não visitou essa mulher, ela foi até Eliseu. Chega lá, ela conta a cena, ele era teu discípulo, ele morreu, me deixou com dívidas, o que eu faço agora? Eliseu falou, eu vou fazer uma oração por você, foi isso? Não. Vou te liberar uma palavra, você volta para casa. Pensou que já ia voltar com a oferta na mão, irmão? Voltou com uma palavra profética é mais forte do que uma oferta que você ganha. Você não tem que viver de ofertinha de um e de outro, você tem que viver da palavra que o Senhor te dá. Lá foi ela, porque ele disse assim, vai, pega muitas vasilhas, não poucas, ele enfatizou, muitas vasilhas, não poucas, e aí você verte o azeite que você tem, mas é um pouquinho, profeta, verte o azeite que você tem, e você vai ver o milagre, depois você vai, vende o azeite, paga as dívidas primeiro, depois você vive do resto. Essa mulher voltou para casa, juntou os filhos, e saiu pedindo vasilha para os vizinhos, pedindo vasilhas uma atrás da outra, para ver o milagre. Quantas vasilhas ela poderia ter tirado a mais, irmãos? Eu, se fosse ela, pegava um balde, pegava um galão, ia para o poço da casa, assim, é para agora, vamos embora. Ela juntou, dona Maria, dona fulana, dona não sei o que, você me empresta uma vasilha, me empresta. Ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Se Deus te dá uma palavra dessa, você fala, 402 eu não posso, que eu briguei com ele na piscina. E o 407, eu falei os negócios para a filha dele, estava fazendo barulho. 401, meu Jesus, eu nem cumprimento no elevador. Eu vou ter que, como é que eu faço para pegar a vasilha? Ela tinha bom relacionamento com os vizinhos. Ela podia botar uma pulseirinha dessa nos vizinhos. Arranjou as vasilhas, mas parece que não arranjou o suficiente. E é interessante que a parte de Deus nunca termina, é infinita. As nossas porções que são finitas, ela foi, juntou, e você sabe o que aconteceu, foi jurando, menino, traz mais uma, até que o garoto falou, tem mais, meu. Aí o azeite parou de jorrar, e a garrafinha ainda estava com a mesma quantidade. Você tem que aprender a fazer a sua parte, juntando as vasilhas, e como disse Eliseu, muitas vasilhas, não poucas. Espera aí, eu vou chegar lá, segura esse slide aí. Provérbios 10 e 22, quero partir para concluir esse tema. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor? A bênção do Senhor? Tem alguma maneira de entender enriquece sem falar de riqueza, de dinheiro, de prosperidade? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aquela bênção que não acrescenta dores, essa bênção enriquecedora. Como é que eu recebo essa bênção? Não é a unção que enriquece, irmão. A unção é boa, mas não é ela que enriquece. Não é o chamado, eu tenho um chamado, ele não te enriquece. Está cheio de pastor aí que tem um chamado lindo, tem uma unção poderosa, passando dificuldade. Muitos,
Talvez porque não acreditem que Deus pode fazê-los prosperar, porque acreditam de maneira equivocada nesse texto que diz: a bênção do Senhor é quem enriquece. Não é nem a salvação que te enriquece. Salvação é a maior riqueza que você pode receber, porque te tira daqui e te leva para o outro reino. Agora, ela não te enriquece. O que enriquece está aqui, é a bênção do Senhor. Abraão explica isso para nós, capítulo 12 de Gênesis. Abraão recebe a palavra do Senhor: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, vou te mandar para Canaã. Onde ele vivia, irmãos? Ele vivia no melhor da região. Ele vivia em Ur dos Caldeus, lá naquela região do Mediterrâneo, da Mesopotâmia, onde tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Em aula de geografia bíblica você estuda isso aqui. E aí tinha o crescente fértil. Ali, irmãos, era o melhor lugar do mundo para viver. O Senhor diz para um homem que vive no melhor lugar do mundo: sai daqui e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando o Senhor dá a primeira pista, diz: chama-se Canaã. Sabe o que Canaã significa, irmãos? Que Noé, depois do dilúvio, quando ele sai e se embebeda com uma vinha que ele plantou, e aí o filho Cão entra na tenda e vê ele nu, e depois da ressaca, os outros filhos dizem para ele: pai, o senhor bobeou, ficou nu aí fazendo graça, e o mais novo viu o Senhor. E ele não podia amaldiçoar o filho, então ele diz: maldita seja a geração de Canaã, os filhos de Cão. Ele amaldiçoou o neto, e Canaã era a terra do neto de Noé, dos amaldiçoados. Quem é que quer sair, irmãos, do lugar mais fértil do mundo para ir para o lugar amaldiçoado? Foi o que Deus mandou. Por isso que você não pode analisar o destino que Deus está te mandando a olhos nus. Você tem que dizer: o que o Senhor está querendo com isso? Às vezes você é o sal que vai temperar esse lugar, você é a luz que vai clarear esse lugar escuro para onde você está sendo mandado. Jovens que fazem faculdade e depois não conseguem vaga aqui. Hoje eu recebi a notícia, ontem, a Andresa, falou, ela está de aniversário hoje, mas ela falou: não vou ontem, não vou. Aí, falei: vai vir para o aniversário aqui? Ela falou: não, porque eu acabei de fazer meu curso, estou pegando a minha arma, saio delegada semana que vem. Falei, ela falou: eu vou para o Rio, pastor, hora para eu ir para o Rio, sair de delegada aí, para pegar um lugar bom para trabalhar, né? Na Baixada, um lugar bom, São Gonçalo. A gente quer que Deus abra uma oportunidade para ela. Braba do jeito que ela venha para agir. Às vezes você diz assim: não, eu não vou. Deus mostrou um lugar que é difícil à primeira vista, mas é o lugar que Deus quer transformar você e fazer de você uma bênção. O sobrinho da Ângela aqui, primo, sobrinho, filho de o que se tornou juiz, terminou o curso de advocacia, fez prova para juiz e passou lá para o interior do Pará. Não vou não, meu Deus, caramba, filho do Rio de Janeiro, irmão, menino do Rio, criado em praia, piscina em casa e tal, vai para onde? Interior do Pará. Foi, bonitão, chegou lá, ele era o juiz da região, mandava mais que o presidente da nação, proteção, carro, era o sujeito da cidadezinha, irmãos. Aí arranjou uma igrejinha para ir. Nessa igrejinha que ele vai, ele viu uma paraensezinha bonitinha, começou a se interessar. O juiz da comarca, lá do Rio de Janeiro, gostando de uma garota da cidadezinha, começou a gostar e gostar. Quando veio ao Rio com ela para mostrar para a mãe, já não queria nem voltar para o Rio mais. Não, eu quero ficar por lá mesmo. Quem imaginaria que era lá que ele ia encontrar a pessoa que Deus separou para ele? Você não sabe nada, irmão. Então não fica julgando: não, para esse lugar eu não quero, para esse lugar eu não quero. Abraão viu. Quando Abraão chegou em Canaã, está na sua Bíblia, quando ele chega em Canaã, capítulo 12, capítulo 13, que ele viu a situação, ainda havia fome em Canaã. Ele falou: ficar aqui não, vai embora. Para onde ele foi? Para o segundo melhor lugar da época, Egito. Foi para o Egito. Egito era coisa boa. Foi para o Egito, se deu mal, o faraó se encantou com Sara, deu ruim, deu B.O., foi expulso. O faraó falou: você está expulso daqui, levem-no até a divisa da cidade e botem ele para fora. E ele saiu de lá com Sara, voltou para Canaã e falou: é aqui mesmo que Deus quer. Ali ele se instalou e ali as coisas começam a acontecer. Capítulo 14 de Gênesis, há uma guerra de 4 reis contra 5, envolvem Sodoma e Gomorra. Ló, seu sobrinho, que o abandonou, que separou-se dele e foi para Sodoma, foi levado como... Ló só dava problema, irmão. Meu Deus. E tem gente que ainda quer carregar Ló na bagagem. Irmão, se você veio com Ló hoje para a igreja, despeça-se dele hoje em nome de Jesus.
porque eu tenho pena, como Abraão teve. A hora que Ló foi embora, Ló ainda arranjou problemas, Ló foi preso, sequestrado. Abraão juntou seus 318 empregados criados com ele, e aí foi lá, fez uma surpresa, venceu a guerra, trouxe todo mundo de volta, inclusive Ló, trouxe os bens todos de volta. E aí o rei disse para ele: eu não quero nem os bens, fica com tudo, eu só quero as pessoas de volta. Ele falou: eu não vou ficar com uma tira de sandália para você não dizer que você me enriqueceu. Quem me enriquece é meu dono. Só que quando ele saiu de Ur dos Caldeus, o Senhor falou assim: eu te abençoarei, futuro, eu te abençoarei. O Senhor não falou: eu te abençoo, Abraão, falou: eu te abençoarei. E ele vagou em direção ao Neguebe, foi lá, foi no Egito, voltou. Quando ele volta da guerra vitorioso, quem é que aparece no capítulo 14, irmãos? Melquisedeque. De onde saiu Melquisedeque? Ninguém sabe. Hebreus capítulo 7 fala dele, sem genealogia aparente, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Apareceu, trouxe pão e vinho, trouxe uma ceia particular, pão e vinho, serviu a Abraão. E aí a Bíblia diz: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o que fez Melquisedeque? Fez aquilo que o Senhor prometeu no capítulo 12: eu te abençoarei. Então ele é abençoado ali, e a promessa de Deus se cumpre. Em outras palavras, anote isso no seu coração: você pode ter promessas de bênçãos, mas elas só vão se concretizar quando você tiver um sacerdote que você reconhece que é Deus, do Deus Altíssimo. Quem era Melquisedeque? Não apresentou nenhum documento, mas ele reconheceu: esse é um homem de Deus, e ele deu o dízimo a esse homem de Deus, e ele foi abençoado. Você pode ter muitas promessas de Deus sobre sua vida, mas só será abençoado quando reconhecer Deus no sacerdote que ele põe no seu caminho. Falo para você dessa casa, falo para você que visita. O pastor da sua igreja é o sacerdote que você reconhece como o homem de Deus na sua vida? O pastor tem dificuldades, que ele tem problema. Ele tem mais problema que Eli? Ele tem mais problema que Eli, irmãos? Eli com os filhos bagunçando, desobedecendo à vontade de Deus, Deus chamando a atenção de Eli: cuida dos filhos. Ele não cuidava, já velho. A hora que Ana se debruça lá no altar chorando e falando que ninguém entendia, ele ainda manda na trave. Ele diz: como é que você vem bêbada para o altar? Ela fala: não, senhor, não estou bêbado não, é que meu coração está chorando. Daí ele recupera, conserta e diz: seja concedido o que seu coração pede. Ele liberou a palavra, porque ele era ainda sacerdote do Deus Altíssimo. Ainda que seu pastor erre, ainda que seu sacerdote não seja perfeito, mas ele tem o poder da palavra dada por Deus para que a sua promessa vire realidade. Abraão só foi abençoado quando Melquisedeque apareceu. Aí a pergunta para você: onde estava Melquisedeque? Estava em Ur, irmão? Não. Estava no Egito? Não. Quando Deus te manda para um lugar difícil, pode ser que lá esteja a pessoa que vai te abençoar e fazer com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Deus te abençoa através dos sacerdotes que você reconhece na sua vida. Por isso, os desigrejados que me ouvem agora, os desviados, têm que repensar seu conceito de vida, porque não tem base bíblica para o desigrejado, nem bênção de Deus. Por quê? Porque ele não tem um sacerdote para aturar, que vai abençoá-lo e declarar que a promessa se torna realidade na vida dele. Igreja não é fácil não, mas é onde eu passo o dia todo. E você às vezes diz: eu quero Jesus, mas não quero igreja. Não tem como. Porque se Jesus inventou, em Mateus 16, 18, inventou a igreja, ele diz: eu estabeleço a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ia fazer alguma coisa obsoleta, alguma coisa desnecessária? Não. Um luxo espiritual? Não. Ele criou a igreja porque nós íamos precisar dela. Então você precisa da igreja porque nela tem um sacerdote que vai declarar que a sua promessa vai se tornar realidade. Deixa eu terminar falando das vasilhas. Vai buscar muitas vasilhas, disse Eliseu, não poucas, porque o azeite vai fluir enquanto houver vasilhas. E você precisa providenciar mais vasilhas hoje. Deixa eu explicar para você do que eu estou falando. Para muita gente que está desempregada, irmãos, o desemprego significa uma estratégia de Deus para te fazer prosperar. Vou repetir. O desemprego para muitas pessoas pode significar uma estratégia de Deus para te fazer prosperar. Por quê? Porque nada contra a CLT, nada contra os aposentados. Eu sou aposentado dos Estados Unidos, o pastor Pedro é um aposentado. Quantos aposentados temos aqui? Amém. Agora, aposentadoria, salário de CLT é uma vasilha tampada.
Ou você pode dizer assim, esse mês eu acho que vai vir mais no meu salário. Vai, não, é a mesma coisa. Esse mês eu acho que o governo vai aumentar a minha aposentadoria. É assim, não sei quanto vou receber esse mês. Que nada, você já faz as contas em cima. É uma vasilha tampada. Pode chover o que for, irmãos, a vasilha não cresce. O que está dentro não prospera. Deus falou, pega muitas vasilhas através de Eliseu, não poucas, sem tampa, porque o azeite precisa fluir, você tem que ter tampa, tem que ter vasilha sem tampa, precisa de mais vasilhas destampadas para Deus poder derramar a bênção sobre sua vida. E quando você já é aposentado, ou já tem um trabalho de salário fixo, você acaba limitando, achando que Deus, tudo que Ele pode te dar, é isso. Nós tínhamos lá em nossa igreja em Los Angeles, um querido irmão, mas muito polêmico, fiel nos dízimos, generoso nas ofertas, já sabe quem é, né? Mas muito polêmico, já passou com um carro em cima do meu pé, irado comigo e tal, se aborreceu porque ele trouxe visitantes e ele não ganhou a campanha dos visitantes, porque ele trouxe todos os empregados dele, nem falavam português. Eu falei, mas aí rapaz, não conta. Aí ele saiu chateado, passou com o carro, tive que tirar o pé, que ele dava uns, como é que falam, surtava de vez em quando, mas querido, muito querido. Ficou desempregado, e aí veio o terremoto de 94, e nosso prédio, nosso santuário, que era o adjacente, num prédio suntuoso, imenso, um prédio imenso da esquina toda da primeira Assembleia de Deus de Norte Hollywood, e nós tínhamos um santuário adjacente, e houve umas rachadurazinhas assim, fininhas, e aí eu falei para o pastor, não, deixa que a gente cuida disso. Aí eu fui no domingo, falei, irmãos, essa semana tem um mutirão, sábado eu vou estar aqui com massa, com tinta, e nós vamos reparar as brechas do nosso santuário, que os americanos nos concedem para usar, e vamos fazer o trabalho. Então você que sabe trabalhar, ou que não sabe como eu, venha para ajudar, quem sabe para esticar um pano, para botar uma escada, apoiar uma escada e tal. Sábado eu estou lá. Quem é que aparece, irmãos, das centenas de membros da igreja? Ele. Aí ele, aí ele falou assim, cadê o resto dos seus membros, pastor? Eu falei, não sei, veio você é um bom representante. Aí ele começou, pastor, será que vale a pena você ser pastor desse tipo de gente? Ele falava, eu falei, não, cara, mas a gente veio aqui vamos reparar aqui, eu nem sabia direito, ele sabia. Eu falei, vamos reparar, cara, não dá vontade. Aí ele pegava, a Márcia ficava falando, não dá nem vontade de trabalhar. Eu falei, me ajuda, rapaz, somos nós dois, aqui é o sacerdote, você, vamos reparar. E ele andava para um lado e para o outro. Aí daqui a pouco ele esticava os plásticos lá e falava, pastor, melhor reconsiderar, vamos pagar uma empresa. Não, cara, vamos nós, e estamos fazendo ali, só eu e ele, irmãos, os planos de Deus são maiores que os nossos. Eu falei, Senhor, eu sozinho com esse cara, é melhor eu ficar sozinho. E ele falava, vamos lá na minha história, e mandava, e vamos fazer tal, até que ele começou a me ajudar. Nisso eu saí, para comprar alguma coisa para ir. Quem vem? O administrador da igreja toda. Chega lá no nosso santuário, tem um cara em cima da escada, tinta embaixo, massa na mão. O reclamador estava lá, mas como ele estava sozinho, ele não estava reclamando, estava falando. O que Deus pôs no coração do administrador? Esse cara o Jaso contratou para fazer os reparos aqui no santuário adjacente. Ele chegou para ele e falou, o senhor pode vir aqui, por favor? Ele disse, sim. Levou ele no santuário, imenso, milhares de cadeiras, e chegou várias rachaduras, e falou, sua firma poderia calcular para fazer os trabalhos aqui também? Aí ele, isso ele é bom. Claro que sim. Aí, quanto tempo você precisa? Ele falou, eu tenho que falar com os meus empregados, não tinha um. Eu não estou sabendo de nada. Ele saiu, irmãos, foi na rua, foi numa gráfica, mandou fazer cara, vou precisar de nota, mandou fazer um talão com o nome dele, e aí ele foi nas esquinas, tem muito mexicano, muita gente querendo trabalho, que fica nas esquinas esperando passar para as obras. Ele foi com o carro dele, jogou para dentro do carro dele um montão de mexicano, e foi para a igreja, e começou, você faz isso, vai fazendo aquilo. Ele construiu uma firma, num dia, e que os caras estão trabalhando lá. Aí ele falou, vou trazer outros, e a empreitada era tão grande, que ele teve que contratar mais gente. Aí ele virou um empresário, de uma reclamação para o silêncio, ele virou um empresário. Com o que ele ganhou fazendo a reforma, ele comprou um Mercedes. E eu estava voltando do Brasil, depois ele falou, vou lhe buscar com produto do meu trabalho. Eu falei, glória a Deus. Como é que pode, irmãos? O desemprego que você está passando pode ser uma estratégia de Deus para abrir seus olhos, para que você veja que você pode ganhar mais do que você ganhava no último. O que ele fez dali para frente? Foi trabalhar de pintor, de reforma.
Com aquele trabalho ele ganhou notoriedade. Aí outras igrejas foram pedindo, depois ele foi trabalhando disso, até que ele foi trabalhar para o governo fazendo o quê, irmão? Reparo em grandes desastres. Passou um furacão lá no meio, lá nos Estados Unidos, ele ia para lá só para trabalhar para o governo, fazendo o orçamento dos reparos, num hotel, ganhando muito bem. Começou na casa de Deus, do lado de um sacerdote, que ele estava aborrecido. Deus abriu a porta para ele. Seu desemprego pode ser uma estratégia de Deus para te mostrar que você está com a panela tapada, com a tampa. Essa manhã eu estou aqui para dizer a você, Deus pode fazer mais do que você imagina. Vou terminar com um testemunho que eu ouvi anteontem, terminar com isso. Uma jovem novinha, com 2 menininhos novinhos, o esposo é corretor de imóveis, e aí ela falou assim para Deus: Senhor, a gente é dizimista e a gente te serve. Eu queria, mesmo com 2 bebês, eu queria fazer alguma coisa para ajudar na renda familiar. Eu quero que o Senhor me abençoe. Sabe o que o Senhor ensinou para ela? Ela entrou nessa firma chinesa de cola laranjada, que tem propaganda na televisão. Sabe qual é, não sabe? Essa mais famosa aí, que vende de tudo, né? Vende de tudo. Ela entrou e pediu o marido para pagar um cursinho para revender por R$250. Ela fez o curso, preste atenção, irmãos. O que o seu dono faz quando você tem aliança com ele? Ela foi e começou a vender. Ela não estocava nada em casa, ela não entregava uma peça. Ela ganhou um código, porque ela fez o curso, e aí ela dizia para as amigas, ela fez uma linha de transmissão e ela mandava: olha os produtos que estão em promoção essa semana, queridas. Aí as amigas vinham, compravam, tinha que botar o código, a firma identificava que o código era dela, porque foi ela que fez a propaganda. Aí eu anotei aqui, no mês de novembro ela fez R$1.900 trabalhando em casa com 2 crianças, sem sair de casa, sem estocar nada, sem entregar nada. Até 20 de dezembro, de 1º a 20 de dezembro, ela fez 5 mil. E de 20 de dezembro até 10 de janeiro, quando ela contou o testemunho, ela já tinha feito 15 mil. Sem estocar nada em casa, sem entregar nenhuma peça, sem abrir nenhuma loja. O marido falou: não sei se eu vou vender mais imóvel, acho que eu vou trabalhar com ela, ajudando as crianças, fico com as crianças para ela poder fazer as ligações. Irmãos e irmãs, há muito mais que Deus sabe que pode pôr nas suas mãos, desde que você abra as vasilhas. Você abra as vasilhas, tira as tampas. Essa é uma manhã para você, está vendo as vasilhas lá? Muitas vasilhas, você precisa de mais vasilhas e vasilhas destampadas. Quero orar por sua vida, fique de pé, por favor. Eu estou passando do horário. Os bilhetes já começaram a chegar. É para fechar a tampa, né? Vou deixar contigo. Simbolicamente você tem vasilhas, se não tem você vai arranjar, meu irmão. A gente vive num tempo que ninguém mais viveu antes de nós, o tempo da internet. Na internet se faz tudo. Você já imaginou, pastor Pedro, com o conhecimento que tem de escatologia, se ele cria uma masterclass de escatologia e disponibiliza pela internet? E aí, o pastor Pozella, não é? Pozella não faz isso? Lamartine Pozella. Ele faz isso e ele vive, irmãos. Ele tem uma taxa que para você estudar e você faz. Há muito tempo atrás, minha filha falou: pai, vamos fazer uma masterclass sobre pastorear. Falei: não sei, eu não sou desconhecido. Pai, faz isso, pai. Aí depois eu vi um montão de gente que nem pastor é, irmãos, ensinando como é que pastoreia. Eu falei: onde esse cara pastoreia? Não pastoreia nada. Coach, que puseram a mão na cabeça e deram o título de pastor, nunca pastoreou uma congregação, mas ensinando como é que se pastoreia. E às vezes a gente não se dá conta de que temos panelas que precisamos destampar e apresentar a Deus. Diz: Senhor, derrama aqui. Você que é mãe, que tem criança pequena, que diz: eu não sei, eu não posso trabalhar agora. Você pode produzir muito mais do que você já produziu. Tem gente aqui que é empreendedor, que vende por conta própria e fatura e vai vender mais ainda e vai ganhar mais ainda. Mas você não tem que estar fechado no que já determinaram. Esse é o seu salário, essa é a sua aposentadoria. Você pode fazer mais, e esse é o ano que a gente vai ter muitos testemunhos aqui. Essa semana alguém me contou que trabalha como corretora e está entre as 25 maiores vendedoras do país. Falei: isso é glória para o nome do Senhor. É você se destacar na sua empresa e dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer, e Deus vai deixar a chuva descer sobre a sua vida. Quero orar por sua vida
e logo depois a gente vai estar ofertando ao Senhor. Os pastores vão estar aqui para confirmar esse favor, os sacerdotes da casa de Deus vão estar à frente. Baixe sua cabeça por um instante. Pai, essa é a tua palavra, mas ela não tem valor se nós não crermos nela. Vai ser apenas a tua palavra, Senhor, mas ela torna vida quando dentro de nós a aceitamos e colocamos em prática. Nós não vamos mais deixar que haja lama na nossa terra por falta de sementes, por falta de produção nossa, de colocarmos a mão na terra e prepararmos os sulcos para colocar neles as sementes, Senhor, neles as sementes, para que a tua chuva venha e faça prosperar. Vamos, Senhor, remar com o nosso remo e com o remo da tua bênção. A tua palavra diz: o Senhor abrirá o céu, o seu bom tesouro, e fará descer a chuva no tempo apropriado sobre o trabalho de nossas mãos, para que não sejamos mais devedores, mas sim credores. Eu declaro dívidas sendo anuladas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que esses contratos sejam pagos definitivamente, os teus filhos que se tornem credores e não devedores. Emprestem a muitos, mas não tomem mais emprestado, em nome de Jesus. Declaro esse ano, Senhor, da bênção abundante na vida de cada um que tem aliança contigo. E se ainda alguém entre nós não tem aliança contigo, que seja esse dia, o dia primeiro, Senhor, dessa nova fase aliançada com o Senhor. Nós declaramos teu favor sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Deus, nós queremos te louvar, bendizer o teu santo e poderoso nome, por tudo aquilo, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que podemos fazer aqui nesta manhã, Senhor Deus. Diante dos louvores, buscamos o trono de tua glória, Pai querido, para te reverenciar e para dizer a ti que tu és o nosso Senhor e o nosso dono. A tua palavra, Senhor Deus, chega ao nosso coração, Pai querido, e nós queremos, Pai amado, segurar essa semente em nossas mãos, Pai querido, não deixando, Senhor Deus, que nada nem ninguém venha roubá-la, colocando num terreno fértil, Senhor Deus, para que venha dar uma árvore frondosa, plantada junto às correntes do ribeiro, que no seu tempo dará o seu fruto, Pai querido. Esperamos em ti, Pai, mas queremos, Senhor Deus, como foi dito aqui, fazer a nossa parte. Nós te louvamos por tudo, nós te louvamos por essa igreja, nós te louvamos por tudo que tu tens feito aqui, nós te louvamos por tudo que tu irás fazer, Senhor amado. Nós te louvamos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, por esta campanha, Pai amado, que cresce no coração do teu povo, Senhor Deus, para que vidas sejam salvas, para que outras pessoas sejam resgatadas, para que eles possam ter, Senhor Deus, e desfrutarem daquilo que nós desfrutamos aqui. Dai-nos um domingo debaixo da tua santa paz, guarda-nos, protege-nos e livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, agora e para todo sempre, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Um ótimo domingo, Deus abençoe a sua vida.